Olha, eu acho que Copa do Mundo já tá bom, né? Acho que... Não, a gente quer um Papa também. Eu acho que seria muita pretensão um cardeal dizer eu estou preparado. 700 e tantos incidentes aeronáuticos ao longo de 2 anos, eu diria que é um número respeitável. Vim do Rio de Janeiro. Vim não, me trouxeram. O fazendeiro aí levou um saco de bala e aí contou a história dele. Cumprimentei assim, Raul Richter, né? Anaui. Boa noite. Papa Bento XVI deixa oficialmente o trono de São Pedro dia 28 de fevereiro. Até a Páscoa, conclave de 118 cardeais vai escolher o novo pontífice. Estamos aqui com 2 colunistas da Folha, Marcelo Coelho, Luiz Felipe Pondé. Uma pergunta que a gente se faz é qual é a possibilidade dessa vez da gente emplacar um Papa brasileiro? Olha, eu acho que Copa do Mundo já tá bom, né? Acho que... Não, a gente quer um Papa também. Não Papa pode ser também. argentino, né, Marcelo? Exato, existe a chance da gente acabar com um Papa argentino. Ia ser o fim do mundo. Eu tenho a impressão que a América Latina perdeu um pouco o bonde disso aí. Eu acho que um Papa africano parece um pouco aquele jogo do War, você já ganha 2 continentes, entendeu? Você ganha a África e você ganha a América Latina com um Papa que fosse negro e africano. E precisa ser uma pessoa carismática, simpática, para já dar também essa ideia de renovação. Concordo, acho que a melhor opção hoje seria um Papa Obama. E também com uma coisa de que a África é o continente onde a Igreja Católica mais cresce. Então, não é que seria uma coisa fake. A TV Folha foi acompanhar a repercussão da renúncia do Papa em Aparecida e também na entrevista coletiva que o Dom Odilo Scherer concedeu essa semana. Ele é considerado um dos cotados para ser o próximo Papa. Estão fazendo essa reflexão sobre a oportunidade de ter um Papa africano, asiático, latino-americano, europeu. A reflexão, porém, mais importante que se fará no conclave não é se o Papa vem de um lugar, vem de outro lugar, tem essa origem, tem outra origem, mas se ele está realmente em condições, se ele é a pessoa mais adequada para conduzir a Igreja neste momento da sua história. É um momento delicado, né? A Igreja Católica em si está muito preocupada, né? Agora a gente tem que rezar mesmo por Espírito Santo para continuar conduzindo a nossa igreja e para vir agora a pessoa certa para o momento que a gente vive. Se nós aposentamos, por que ele não pode aposentar? Pelos seus estudos, pelo que ele está vivendo, ele tem consciência do papel dele e do que ele está fazendo. Eu acho que ele está fazendo a coisa certa na hora certa. Ao longo da vida, nós vamos dando conta do recado que nos é confiado e vamos nos preparando. Eu estou entre os cardeais, me reúno com muitos deles frequentemente. Eu acho que seria muita pretensão um cardeal dizer eu estou preparado. Muita pretensão. Não é disputa de poder, é serviço. Dia e noite, inteiramente a Jesus Cristo e a Igreja. No caso do arcebispo de São Paulo, do Odilo, apesar de não acreditar que o Papa venha da América Latina nem do Brasil, seria uma boa escolha para o Vaticano. Independente da brincadeira, Brasil versus Argentina, não sei o quê, uma boa escolha no sentido de que ele tem um perfil mais de centro, aqui ele é visto como moderado, fora ele é visto como alguém próximo do universo do Bento XVI e de João Paulo II, é um cara jovem, articulado. Como é que fica o status do Bento XVI ou do Joseph Ratzinger? Ele vai ter que quando criar ele virar esse um status. ex-papa. Né? Como é que vai ser um ex-papa, essa figura? Como é que vocês acham que vai ser E o aí papel? é um ex-papa diferente, né? Porque não é um ex-papa exatamente em desgraça. Ele vai manter a influência dele, então, já que ele não saiu em desgraça? Sim, acho que ele vai ter que criar essa figura. Alguns acham que, no final das contas, talvez ele vire uma figura solitária, distante, meio depressiva. Uma vez que ele já está enfraquecido agora, imagina fora
fora do trono ali, acho que ele vai ter que ficar, vai querer, ou vai ter que ficar recolhido, vai ficar escrevendo livro, como teólogo. Porque ele gosta. Não vai dar muito pitaco. Não tem outra coisa a fazer. Em relação, por exemplo, à estratégia da igreja, você tem a África, é onde mais cresce o número de fiéis católicos. A América Latina é onde está a maioria dos católicos. Mas ainda a igreja é muito eurocêntrica. Inclusive a gente tem aqui o folhacóptero mostrando como a maioria dos cardeais, apesar da maioria dos católicos estar na América Latina, a maioria dos cardeais está na Europa. O folhacóptero mostra que a maior parte dos católicos está na América Latina, mas a região tem apenas 30 cardeais. São 14,4 milhões de fiéis por cardeal. Nos Estados Unidos e Canadá, são 22 cardeais, 4 milhões de fiéis por religioso. Na África, onde o catolicismo registra o maior crescimento, são 19 cardeais e 9,5 milhões de católicos por cardeal. A Oceania tem o menor número de cardeais em um continente, 4. Mas, proporcionalmente, está à frente da América Latina, com 1,7 milhão de fiéis por cardeal. Na Ásia, onde há 19 cardeais, são 6,5 milhões de fiéis para cada religioso. E a Europa continua como o principal centro da Igreja Católica. São 116 cardeais, ou 1 para cada 2,3 milhões de fiéis. No conclave, apenas os cardeais com menos de 80 anos, que são 118, irão votar no novo pontífice. Predominou muito essa versão que o próprio Bento XVI disse que ele estava fragilizado, e agora se fala muito que o Papa estaria isolado, que teria uma série de intrigas palacianas. É o Vaticano, né? A Igreja, né? Um dos melhores argumentos para cinema americano até hoje, né? Claro, acho que há tramas palacianas. Veja, o Bento XVI, o Ratzinger, já era um homem de cadeira dentro do Vaticano. Dizer que o Bento XVI está saindo porque ele descobriu que a Igreja sofre do pecado da política, não pode ser verdade. Imagina um cara inteligente como ele, que era braço direito do João Paulo II. Concordo com a ideia de que ele não conseguiu pôr a infantaria dele funcionando bem com ele. E ele foi angariando inimigos de todos os lados. Então acho que ele ficou isolado. A gente está com o colunista Clóvis Rossi lá em Roma, acompanhando a repercussão da renúncia. Nas lojinhas de souvenirs que sitiam o Vaticano, vendem-se 10 vezes mais imagens de João Paulo II do que de seu sucessor, Bento XVI. Isso ajuda a explicar por que, quando João Paulo II morreu, faz 8 anos, houve uma verdadeira comoção no mundo e aqui em Roma. Na renúncia de Bento, há uma semana, o que se sentiu foi um sentimento de petrificação, para usar uma expressão do arcebispo de Palermo, na Sicília, Paulo Romeu. No entanto, o estupor tem que passar, porque a fila anda, como é inevitável em todas as instituições humanas ou divinas. No mês que vem, o Colégio de Cardeais terá que escolher alguém para substituir Bento XVI, de preferência alguém que tenha, ao mesmo tempo, o caráter de popstar de João Paulo II, capaz de chegar e comover as massas, e a possibilidade de abrir-se ao mundo para enfrentar temas que o próprio Papa Bento XVI colocou como vitais para a Igreja neste momento. Ele não mencionou exatamente quais, mas disse que o mundo muda rapidamente e que, obviamente, a Igreja precisa adaptar-se às mudanças. Certamente está falando de casamento gay, do encobrimento dos casos de pedofilia na Igreja, da participação da mulher nos ritos religiosos, e de tantos outros temas modernos, como, por exemplo, as células-tronco. É essa a missão difícil, delicada e complexa que o Colégio de Cardeais enfrentará a partir de março. Qual é a probabilidade do próximo Papa ser um Papa menos conservador em relação a questões modernas como pesquisa em células-tronco, casamento gay? Pelo menos nesse século, olhando do ponto de vista do nosso começo aqui,
nenhum deles vai mudar. O que ele pode fazer é ser alguém que lida melhor com a mídia, que fala melhor com os jovens. Querendo ou não, ele vai aparecer como um Papa mais moderno e mais progressista. Qualquer coisa que ele fizer já se espera que mais conservador do que o Bento XVI ninguém vai ser. Queria agradecer muito a vocês, obrigada Pondé, obrigada Marcelo, e queria chamar o José Simão, colunista da Folha, vai fazer um comentário sobre quem pode ser o nosso novo Papa. Depois da renúncia, vem os papáveis. Abrimos vagas não, abemos vagas. Não, porque agora tem papável de tudo quanto é jeito. Tem papável argentino. Papa argentino não dá certo, porque argentino já pensa que é Deus. Aí vai ter acúmulo de funções. Eles vão botar Maradona de coroinha, vão beatificar Evita, vão canonizar Cristina, vão espalhar que Pelé é o anticristo. Se der Papa argentino, eu mudo para Umbanda. Tem papável africano. Papa africano não dá porque a África já é do Edir Macedo. Ainda mais esse papável africano que conseguiu uma façanha. Ele é mais homofóbico que todos os outros papas juntos. Tem papável até papável chinês. Papa chinês só se for para destravar PlayStation. Aí não dá. Papa chinês não dá pra dizer, é falso, é pirata, é papa da 25 de março. Eu acho que papa tem que ser brasileiro. Tem que dar fumacinha verde e amarela ali. O Papa Móvel vai ser um trio elétrico. Tira o pé do chão! Ou então Camaro amarelo tocando funk com aquele porta-mala aberto. Com transmissão do Galvão Bueno, claro. Vai que é tua, Dom Odilo! Haja coração! Eu já disse isso. Papável mesmo é a Sabrina Sato. E apalpável. Que gostosa! A Folha obteve, por meio da Lei de Acesso à Informação, dados estatísticos de incidentes aeronáuticos no Brasil com aviões do transporte regular de passageiros. Estes dados revelam que nos últimos 3 anos, o Brasil teve cerca de 800 incidentes aéreos. Entre 2010 e o ano passado, ocorreram 801 incidentes aéreos no Brasil, 23 deles considerados graves. Nos Estados Unidos, estes tipos de incidentes somaram 435 no mesmo período, 26 deles graves. Os Estados Unidos têm em operação 6.364 aeronaves de passageiros. No Brasil, são 669, ou seja, com 11% da frota americana, o Brasil teve 54% mais incidentes aéreos. É impossível que eles tenham menos incidentes que a gente. O que acontece é uma questão de contabilização, de estatística. Por exemplo, um evento de tráfego aéreo não é computado como uma situação de um incidente aeronáutico. 700 e tantos incidentes aeronáuticos ao longo de 2 anos, eu diria que é um número respeitável. Grande percentual das ocorrências estão relacionados a fatores humanos. E fatores, vamos dizer, mecânicos, falhas da máquina, são menos comuns. O avião decolou de Fortaleza com destino a Teresina. Utilizando métodos de aproximação não precisos, o piloto acabou pousando no aeroporto errado, no Maranhão. 1 ano depois, uma outra tripulação em uma outra aeronave cometeu o mesmo erro. Você erra porque o ser humano é falível, ok? Agora, o que é que te levou ao erro? O que é que permitiu que você errasse? Isso é que é investigado. Mas não é só o fator humano que deve ser levado em consideração. Tem também o fator organizacional. A empresa pressionando, a empresa abusando, a empresa escalando de forma inadequada seus tripulantes. O passageiro não sabe disso, o usuário não sabe disso, mas ele pode estar sendo transportado por tripulações absolutamente cansadas, sob fadiga. Todos os nossos elementos da área de segurança operacional, eles têm uma formação feita ou no CENIPA ou então em entidades internacionais.
todas as empresas são credenciadas perante a ANAC, nos seus sistemas e nos seus programas de prevenção de acidentes. Um voo de Guarulhos para Recife, a 11 mil metros de altitude, sofre despressurização provocada pela falha nos 2 motores e tem uma queda brusca de 8 mil metros. Um dos membros da tripulação foi lançado ao teto da aeronave e algumas máscaras de oxigênio não funcionaram. 5 dias antes, a mesma aeronave passou pelo mesmo problema durante um voo entre o Rio e Brasília e foi liberada após manutenção. São 2 investigações que acontecem, né? Se for o caso. Uma coisa é a investigação do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CIPAE, que é a investigação que não prevê punições nem levantar culpa ou responsabilidades. Outra é a investigação policial. Havendo indícios de qualquer ilícito, qualquer coisa nesse sentido, a autoridade policial se encarrega de tomar suas medidas. Evidentemente, o transporte aéreo, quem está envolvido com o transporte aéreo busca o lucro, mas esse lucro não pode ser maior do que o desejo de fazer com que os passageiros e usuários sejam entregues nas suas localidades de destino em segurança.